Operação das Forças Armadas com mais de 1.000 militares prende 5 pessoas na Vila Kennedy, zona oeste do Rio. E o Jornal da Cultura deste sábado tem muito mais. Pedidos de refúgio no Brasil triplicam e 86 mil estrangeiros aguardam uma resposta do governo. Condenado a 15 anos de prisão pela morte da modelo Elisa Samúdio, Luiz Henrique Ferreira Romão, o Macarrão, vai cumprir o resto da pena em casa. Integrantes da Cúpula de Segurança Pública do Maranhão são presos suspeitos de integrar grupo de contrabandistas. Após cirurgia bem-sucedida, Neymar deve ter alta amanhã de hospital. Transcorreu tudo com muito sucesso, sem nenhuma intercorrência. Em São Paulo, gatos ganham mostra assinada por artistas plásticos, ilustradores e cartunistas. Eles realmente funcionam tão bem nessa relação tão humana que eles têm com os seus donos, né? Que eventualmente são confundidos com parentes. As Forças Armadas realizaram hoje uma operação na comunidade Vila Kennedy, zona oeste do Rio de Janeiro. 5 pessoas foram presas. 1.400 militares participaram da ação de hoje na comunidade da Vila Kennedy. Desta vez, eles não tiveram apoio das polícias civil e militar. A operação foi coordenada pela Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro, com o objetivo de desobstruir as ruas da região. Traficantes construíram barricadas para atrapalhar o tráfego. Durante a ação, 5 pessoas foram presas, 2 delas por crime militar, uma desacato e outra por desobediência. Esta é a terceira operação realizada na comunidade desde o anúncio da intervenção federal na segurança pública do Rio. Na semana passada, as Forças Armadas estiveram no local 2 dias depois do assassinato do subcomandante da unidade pacificadora da Vila Kennedy, Guilherme Lopes da Cruz. Na divisa carioca com o Espírito Santo, a Polícia Rodoviária Federal prendeu o traficante Wellington Santos Vieira, conhecido como Satanás. A prisão ocorreu dentro da Operação Égide, que reforçou a segurança nas divisas para evitar a fuga de criminosos após a intervenção federal. 5 anos após ser condenado pelo assassinato e desaparecimento da modelo Elisa Samúdio em 2010, Macarrão, amigo do goleiro Bruno, deixou a cadeia em Minas Gerais. Luiz Henrique Ferreira Romão, o Macarrão, saiu ontem à noite do presídio de Pará de Minas, após conseguir na justiça autorização para cumprir o restante da pena em regime domiciliar. Preso desde 2010, Macarrão foi condenado a 15 anos de prisão em 2012 por participar no homicídio triplamente qualificado da modelo Elisa Samúdio, ex-amante do goleiro Bruno. Ele cumpre 22 anos de prisão pelo crime. Integrantes da Cúpula da Segurança Pública do Maranhão foram presos acusados de participar de uma quadrilha de contrabandistas. O grupo era responsável por distribuir grandes quantidades de bebidas, cigarros e outras mercadorias contrabandeadas. Um coronel, um major, 2 sargentos e 2 soldados da Polícia Militar do Maranhão tiveram a prisão decretada. O delegado superintendente de investigações criminais da Polícia Civil, Tiago Bardal, também foi preso. A defesa de Bardal disse que ele está sofrendo perseguição política. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, inaugurou em Nazaré Paulista, interior do estado, a interligação das bacias dos rios Jaguari e Atibainha. A obra vai aumentar a disponibilidade de água para 39 milhões de pessoas nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. A interligação custou mais de R$500 bilhão. Mais de 6 quilômetros de túnel, mais de 13 quilômetros de adutoras, grandes bombas com capacidade e grande potência, segurança hídrica para a gente enfrentar as mudanças climáticas. Um balanço do Ministério da Justiça mostrou que 86 mil estrangeiros esperam uma resposta sobre pedidos de refúgio no Brasil. O Comitê Nacional para Refugiados, que faz parte do Ministério da Justiça, tem apenas 14 funcionários para processar essa demanda, que cresceu no ano passado. Em 2017, foram quase 34 mil novas solicitações, contra cerca de 10 mil em 2016. Esse aumento foi causado principalmente pelos pedidos de venezuelanos, quase 18 mil. Em seguida aparecem cubanos, haitianos, angolanos e chineses. Os casos demoram até 2 anos para ter uma decisão final. Em 2017, 1.170
149 foram analisados. Apesar da lentidão, desde que entram com pedido, os estrangeiros recebem um protocolo provisório e podem utilizar os sistemas públicos de saúde e educação, além de receber uma carteira de trabalho. A nova lei de imigração, que entrou em vigor no final do ano passado, é apontada por advogados como um avanço na legislação internacional, já que facilita a regularização de estrangeiros. De acordo com a ONU, a Organização das Nações Unidas, existem no mundo mais de 65 milhões de refugiados. E a capital paulista é palco de uma feira que pretende aproximar a cultura de refugiados dos brasileiros. Mais uma ação para tentar acabar com o preconceito. O artesanato da Guiana Inglesa, os tecidos do Congo, a arte síria e os bordados ensinados às meninas sérvias. A feira reúne a cultura de 7 países com um objetivo. O projeto é voltado para brasileiros. Os refugiados aqui são nossos parceiros, que só querem ter oportunidade de uma vida digna. Há 12 anos, quando chegou do Senegal, Mama sentiu na pele o preconceito em relação às roupas que usava. Hoje ela veste as cores de seu país com orgulho e vende as peças em todo o Brasil. Muito feliz. Eu estou muito feliz aqui no Brasil. Essa feira multicultural é o primeiro de uma série de eventos que propõem uma reflexão sobre como o brasileiro recebe os refugiados. Em agosto, o projeto Acolher o Refúgio nas Palavras quer realizar debates, oficinas e outras atividades em torno deste mesmo tema. Os organizadores fizeram um financiamento coletivo pelo site benfeitoria.com/acolher para garantir a realização dos outros eventos. Serão 30 dias de atividades gratuitas para o público infantil, para o público adulto, para educadores. O amor pela arte e pela liberdade. 2 características que não são valorizadas no Irã desde que o Ayatollah Khomeini liderou a Revolução Islâmica em 1979. Por isso, Mahmouni decidiu deixar o país. No Irã, a mulher não pode cantar sozinha no público. Aqui ela aproveita o espaço para mostrar sua voz. E veja daqui a pouco as novidades na declaração do imposto de renda. E ainda, gatos ganham uma mostra em São Paulo com trabalhos de artistas renomados. A gente volta já. Chegando a época mais doce do ano. A expectativa do mercado é de crescimento das vendas nesta Páscoa. E o que não falta é criatividade, nem mesmo para aqueles que não podem comer o tradicional chocolate. Um bom tanto de chocolate amargo, muitas colheres de brigadeiro feito com leite de amêndoas, granulado para enfeitar. Essa é a receita da Páscoa vegana de Natália. Antes de virar confeiteira, ela precisou abrir mão do consumo de chocolate por não encontrar ovos sem ingredientes de origem animal. A Páscoa antes era mais difícil, a gente não tinha a opção de ovos recheados, gostosos. Foi aí que ela enxergou na ausência uma opção de negócios. Abriu uma confeitaria especializada em produtos veganos e em 3 anos viu as vendas triplicarem. A gente consegue atender não só o vegano e vegetariano, né? Todas essas pessoas que têm algum tipo de intolerância ou que optam por uma alimentação gostosa e mais saudável. De acordo com esta professora de administração de empresas, nos últimos 3 anos o consumo de ovos de Páscoa caiu quase pela metade no Brasil. E a culpa não foi só da crise. Esse novo comportamento mais exigente acaba levando pessoas que consumiam produtos industrializados e que passam a consumir esses produtos gourmet. A estimativa da Associação Paulista de Supermercados é um aumento de 5% nas vendas de ovos de Páscoa em relação a 2017. E o principal ingrediente no crescimento da procura por essas delícias é a criatividade. Nesta loja em São Paulo tem inovação no formato, ovo unicórnio, ovo de dragão e também no paladar. Esse ovo tem a casca com esse chocolate, ainda tem pasta de avelã, ainda tem crocante de avelã e ainda tem massa folhada. Então eu trabalho assim com texturas diferentes também. Nesta época do ano, o movimento na loja dobra. Por isso, para quem trabalha com chocolate, a Páscoa tem outro sabor.
Páscoa para mim tem sabor de chocolate, ainda mais porque eu sou chocolatra e eu amo chocolate, eu não enjoo. Durante esses 20 anos eu ainda como chocolate com prazer. A Receita Federal já recebeu mais de 520 mil declarações do imposto de renda. Os contribuintes têm até o dia 30 de abril para acertar as contas com o Leão. E neste ano tem novidade na declaração. Quem explica o que muda e tira outras dúvidas é o consultor tributário Felipe Gomes dos Santos. Boa noite, Felipe. Obrigada pela sua participação aqui com a gente no jornal. Boa noite. Vamos lá. Primeiro, o que muda? Então, os bens agora precisam ser declarados e detalhados? Isso, a Receita Federal disponibilizou alguns novos itens, né, alguns novos campos de declaração para a questão dos bens. No caso de bens como imóveis, agora o contribuinte tem que colocar o código do IPTU, a data de aquisição do imóvel. E para carros, por exemplo, tem que colocar o número do RENAVAM. Inicialmente, é optativo, mas a partir do próximo ano será obrigatório. Ok. A CPF para maiores de 8 anos, quem tem filhos maiores de 8 anos, também é obrigatório? Sim, a partir de agora é obrigatório. O ano passado eram 12 anos, agora 8 anos. E é bom já ficarem todos atentos que a partir do próximo ano será obrigatório para qualquer idade. Então, o filho que ainda não tem o CPF precisa correr para tirar? Precisa correr para tirar, exatamente. Vamos lá, pais que têm guarda compartilhada dos filhos. A Receita deixou mais claro, é isso, a declaração? O que mudou? Exatamente, agora a Receita deixou muito claro de que apenas um dos pais pode declarar o filho como dependente. O outro pode declarar como alimentando. E para não perder os benefícios das despesas, né, como educação e saúde pagas por aquele contribuinte. Então, o ideal é o ex-casal, então, descobrir quem gasta mais com a criança. Ou quem gasta mais, ou quem terá o benefício maior, incluindo o filho como dependente na declaração. Isso pode dar briga também, né? Por conta do desemprego, tem muito contribuinte que tem colocado como dependente a mãe ou o pai. Vale a pena? Quais são os cuidados? Vale a pena desde que o pai ou a mãe não tenha renda. Porque caso eles tenham renda, né, tem uma limitação de até 22 mil reais, mais ou menos, de que eles podem ser inclusos como dependentes. Mas caso eles tenham renda, obrigatoriamente a pessoa tem que colocar a renda do pai e da mãe também. Então, teoricamente, em muitos casos não vale a pena. Então, se o pai, por exemplo, a mãe for aposentado... Aí, obrigatoriamente, o filho, né, teria que colocar a renda de aposentadoria na declaração também. E isso pode, de repente, aumentar o valor do imposto a pagar? Exatamente, porque soma com a renda do filho. Tá certo. Mas, por exemplo, nesse caso dos dependentes, os gastos de saúde, por exemplo, um filho que tem gasto de saúde com os pais, ele pode colocar ou declara isso no imposto de renda dos pais? Se o pai entrar como dependente, entra a renda dos pais, mas também os gastos, né, como convênio médico, gastos com saúde, entre outros. Caso ele não coloque o pai como dependente, o pai faça uma declaração apartada, o pai, no caso, tem que colocar as informações de gastos diversos para se beneficiar por imposto. A gente foi às ruas e várias dúvidas, quando fala de imposto de renda, surgiram, né? Por exemplo, como declarar bitcoins e outras moedas virtuais? Precisa declarar. Precisa declarar. O Bitcoin, como qualquer outro investimento, precisa ser declarado. Ele tem que ser declarado na ficha de bens e direitos, né, como pelo valor de custo, isso é muito importante informar, e não pelo valor atualizado do Bitcoin em 31 de dezembro, e sim pelo custo de aquisição. E a gente orienta a lançar no campo de outros bens. Tá. Se a pessoa já retirou esse dinheiro, então ela tinha aplicado e ela resgatou, também entra no imposto? Se ela resgatou e teve ganho com essa operação, sim, porque teoricamente ela tem que ter pago o imposto de renda sobre esse ganho e isso vai ter que entrar na declaração também. Como declarar imóvel ou carro financiado? Essa é uma dúvida bem comum. Ele tem que ser declarado conforme vai sendo realizados os pagamentos por aquele bem, ou seja, a cada ano, a cada soma de parcelas pagas, o bem tem que ser valorizado na declaração. Nunca deve ser declarado a dívida com financiamento na ficha de dívida e ônus. Quem é do MEI, então, microempresário individual, precisa declarar também como pessoa física ou pessoa jurídica? Existem os dois casos. O MEI, ele obrigatoriamente precisa declarar a declaração de imposto do MEI, que o prazo é outro, é até 31 de maio. Mas, se a renda obtida pelo MEI entrar dentro dos limites
da receita, renda tributável, renda isenta, ele precisa também declarar o imposto de renda como pessoa física normalmente. E, doutor Felipe, quem precisa declarar? São os contribuintes que tiveram rendimento no ano passado, rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Além deles, quem tem bens também. Isso, quem tem bens em seu nome, porém superior a R$ 300 mil. Né? Um outro caso de obrigação seria aquelas pessoas que, ainda que não tenham rendas tributáveis, tenham rendas não tributáveis ou tributáveis na fonte, como, por exemplo, rendimento de poupança, de aplicações financeiras, no valor acima de R$ 40 mil. Tá? E existem ainda limites para trabalhador rural, questão de pessoas que tiveram ganho em ações, né? Existem alguns outros que não abrangem tanta gente, mas os principais são esses. Quem não declarar ou atrasar a entrega? Existe uma penalidade, né? Uma multa mínima de aproximadamente R$ 165 ou 20% do imposto devido. Ou seja, não dá para escapar. Não dá para escapar. Tá certo. A gente conversou com o consultor tributário Felipe Gomes dos Santos. Felipe, obrigado pela sua participação aqui com a gente agradeço. hoje. Boa noite. Boa noite. Em busca de fundos para salvar gatos de maus tratos e das ruas, uma ONG de proteção animal promove a exposição Pintando Gatos. A mostra tem nomes consagrados de ilustradores, artistas plásticos e cartunistas. 1, 2, 3, 4, 200. Todos os gatos deste abrigo em São Paulo foram resgatados de situação de rua ou de maus tratos. O sofrimento ficou no passado. Agora eles têm outra vida, recheada de amor. Qualquer coisa que diga respeito a cuidados com animais, com pets principalmente, né, que são mais próximos da gente, eu estou lá. Estamos olhando pelos gatinhos, pelos cachorrinhos, pelos outros animais domésticos. Maurício de Souza, o cartunista criador da Turma da Mônica, foi um dos primeiros artistas a abraçar a causa da ONG Ama Animal, mantenedora de abrigos na cidade. Em busca de fundos para continuar os trabalhos de resgate e cuidados, a ONG promove até o dia 25 de março a exposição Pintando Gatos, no Shopping Frei Caneca, na região central de São Paulo. São trabalhos exclusivos de artistas plásticos, desenhistas e ilustradores, como Laerte e Priscila Vieira. Também é possível adotar gatinhos. A gente fala que o pessoal se rendeu aos encantos dos gatos. E dá para entender o porquê. Afinal, quem resiste a esses olhinhos? A Carlinha aqui tem pouco mais de 3 meses de idade e foi resgatada junto com a mãe e os irmãos de uma lixeira na zona oeste de São Paulo. Depois de um tratamento intensivo e muito amor, eles estão prontos para ter um lar definitivo. Para adotar um dos gatinhos, adquirir uma das obras ou simplesmente colaborar com a causa, basta acessar o site da ONG. Quem já participou, recomenda. É muito bonito ter gato. Eles são carinhosos, é um super amigo, é uma terapia ter um gato. Em instantes, os detalhes da cirurgia de Neymar. E ainda, o Festival de Lanterna encerra as comemorações do Ano Novo Chinês na capital paulista. É já, não saia daí. O jogador Neymar, que sofreu uma fratura no pé direito no último domingo, foi operado hoje em Belo Horizonte. Segundo os médicos, está tudo bem com o craque brasileiro. Neymar estava no hospital desde ontem à noite e passou por cirurgia na manhã deste sábado. Os procedimentos demoraram pouco mais de 1 hora. Na porta do hospital, em Belo Horizonte, muitos profissionais de imprensa e alguns fãs. Os médicos Rodrigo Lasmar, da Seleção Brasileira, e Guerra Sailan, representante do PSG, fizeram um rápido pronunciamento. Transcorreu tudo com muito sucesso, sem nenhuma intercorrência. E existe uma previsão de alta para o período da manhã desse domingo. A cirurgia consistiu na colocação de um parafuso no 5º metatarso, local da lesão do jogador,
e, associado a isso, nós utilizamos a colocação de enxerto ósseo para acelerar e facilitar a consolidação desta lesão. Rodrigo Lasmar deu ainda detalhes sobre o período de recuperação. O prazo de recuperação vai depender muito da evolução do jogador. Em 6 semanas, nós realizaremos uma nova avaliação com exames de imagem para que possamos observar a resposta e a evolução da sua recuperação. Gerhard Saylan disse que não houve nenhum atrito entre o jogador, a CBF e o clube francês com relação à opção pela cirurgia e contou que Neymar estava vendo o jogo do time dele, o PSG, contra o Troyes, que ainda estava 0-0, mas ia melhorar. E acertou. O PSG, que segue tranquilo na liderança do campeonato francês, venceu por 2-0. O Festival das Lanternas encerrou hoje as celebrações do Ano Novo Chinês em São Paulo. Além de trazer cultura e arte, os chineses estreitam as relações comerciais com o Brasil. O Despacito em mandarim indica que os chineses no Brasil ganharam ginga e querem se misturar. Já os brasileiros reverenciam a tradição e a beleza que vem do outro lado do planeta. Eu acho que a China é um povo que pensam que ele é muito fechado, mas não é. Ele é um povo aberto, é um povo alegre. É muito sucesso, muita prosperidade, é o que eles desejam para o mundo, né? Cultura muito antiga, cheio de histórias. O Festival das Lanternas, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, também teve dragões e cachorros, porque este é o ano do cão, segundo o horóscopo chinês. Você precisa usar calcinha vermelha, a mulher tem que usar sutiã vermelha, até todas roupas vermelhas para dar sorte. A Universidade do Estado de São Paulo, uma das promotoras do evento, trabalha para estreitar os laços com a China, porque acredita que o futuro dos jovens brasileiros passa por lá. Seja porque a China desponta como a grande potência mundial do futuro, seja porque a China é a nossa principal parceiro comercial. Para a China, essa aproximação com o Brasil também é importante. Nós já somos o segundo principal destino dos investimentos do gigante asiático. E esse ano eles pretendem mandar para cá mais 21 bilhões de dólares. Dá até vontade de aprender chinês, né? É o que faz a Paula há 6 anos. E ela não pensa em parar. É para a vida inteira. Você nunca para de aprender. A Xinian Kuaila é Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo para todos os brasileiros. E o nosso Boa Noite também tem imagens do Festival das Lanternas, só que lá da China. Em Xi'an, as luminárias de papel foram substituídas por 500 drones que iluminaram o céu da cidade. O espetáculo de luzes durou 10 minutos e marcou o fim das celebrações do Ano Novo Lunar. Uma boa noite, um ótimo domingo para você. A gente se vê. Até mais.